Deixe o seu like, se inscreva em meu canal, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe os meus vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas. Olá, Pai do Senhor! Meu nome é Shirley e hoje nós vamos para mais um estudo da Bíblia, o plano de salvação que Deus deixou perfeito para conosco. E hoje eu vou intitular esse vídeo como a trajetória de Judá. E nós vamos ler em Gênesis capítulo 27, a partir do verso 26. Mas antes, não esqueça, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, aperte o sininho para poder receber mais notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube manda para você. E compartilhe meus vídeos para que o nosso canal venha crescer e a palavra de Deus ser cada vez mais propagada. Amém? Então vamos para o estudo de hoje. Pega a sua Bíblia, abra em Gênesis 37 e vamos lá. Vamos estudar mais um pouquinho dessa história da vida de Judá. Nós vamos ver que Deus tem planos em nossas vidas. Muitas das vezes nós corremos, nós partimos para outro lado, nós fazemos coisa errada, deixamos que o nosso ego fala mais forte. Mas com a história de Judá nós vamos aprender que o egoísmo, a vingança, a inveja não nos leva a lugar nenhum. Mas se acontecermos de cair em alguma cilada do inimigo, se nós nos arrependermos, Deus é fiel e Ele faz maravilha em nossas vidas. Amém? Então vamos para a reflexão de hoje. Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então nós devemos lembrar que os irmãos dele obedeceram a Judá. Judá que propôs de vender a José e não matá-lo, porque ele aqui reconhece, porque ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Aqui Judá, ele tinha consciência que José era o irmão dele. Então não foi por falta de consciência, mas foi por inveja, ciúme, sabia que o pai dele o amava muito, né? E ele tinha certas regalias perante o pai que os deixavam insatisfeitos, e por isso eles se deixaram levar pelo egoísmo e pelo seu egocêntrico e acabaram por vender a José. Sigamos aqui onde diz assim, no verso 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben foi, vocês leem aí todo o capítulo 27, que vocês vão compreender melhor essa passagem. Aqui no verso 29 diz assim, tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Quando Rúben chegou à cova, onde ele tinha dito para os irmãos que não era para matá-lo, mas que era para jogar naquela cova, então ele saiu em busca de uma corda para retirar o irmão dali de dentro e mandar de volta para seu pai. Não era vontade de Rúben fazer mal a José. Vamos prosseguir aqui, vamos ler mais um versículo que onde diz assim no 30. E tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece, e eu aonde irei? Aí no 31 diz, então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Então nós vemos aqui que os irmãos de José foram perversos para com ele. E eles, em primeiro, eles queriam matar a José. Em segundo, Rúben propôs que eles não o matassem, mas que jogassem ele numa cova.
naqueles poços que eles cavavam em busca de água. E eles jogaram ele na cova e a cova não tinha água, a cova estava seca. E Deus o protegeu, livrou ali naquela cova. Nesse momento vêm os ismaelitas e Judá propôs aos irmãos para vendê-lo e não matá-lo. E assim foi feito. E José foi vendido para o Egito. Aqui, em Gênesis 38, verso do 1 ao 5, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desce de entre seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá, e viu Judá ali a sua filha de um varão cananeus, a filha de um varão cananeus, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Então aqui nós já vimos duas partes. Judá, primeiro ele vendeu o seu irmão, na volta para casa, onde Jacó ficou muito triste, muito aborrecido com a morte do filho, a falsa morte do filho que os irmãos apresentaram para o pai. Nós percebemos aqui que Judá, ele não conseguiu conviver ali tão próximo do seu pai, com uma culpa tão grande, tão imensa, e ele acabou se afastando dos seus irmãos e dos seus pais, e foi viver no meio das pessoas ímpias daquela época. E lá ele casou com uma mulher ímpia e teve 3 filhos com ela. E esses filhos, Judá os amava imensamente, pois eram seus filhos. E agora nós vamos prosseguir para frente. Esse pequeno trecho aqui é muito importante. Agora nós vamos ler aqui, onde diz assim, onde Judá tomou mulher para o seu filho seu nome era Tamar. Agora vamos ver o que aconteceu. Então nós já vimos aqui a primeira parte, que Judá vendeu seu irmão José. Na segunda parte nós vimos que Judá saiu de dentro da sua família. Agora, nessa terceira parte aqui, nós vamos ver que Judá tomou mulher para o seu filho Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito importante. Gênesis 38, do 6 ao 10, onde diz assim: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. O nome da mulher que Judá tomou para o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa com ela, e suscita semente a seu irmão. Amém? Aqui no verso 9 diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando estava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Nós vemos aqui que era tradição, em Judá, que se um filho casasse e ele morresse antes de adquirir família, antes de adquirir filho, o seu irmão mais novo casaria com a sua esposa, e o primeiro filho do casal era dado ao nome daquele que faleceu, e assim sucessivamente. Aí, a partir do segundo filho, que iria ser dado para aquele que havia resgatado a viúva. Aí aqui, Onã soube disso, que era a tradição,
na família de Judá, e ele não quis suscitar filho ao seu irmão, dar o seu primogênito para dar nome ao seu irmão mais velho, que era o primogênito de Judá. E por essa razão, toda vez que ele estava com Tamar, ele jogava sua semente no chão para não suscitar descendente ao seu irmão. E Deus viu que ele era mau e também o matou. E Judá, a partir daquele momento, ele percebeu que o primeiro filho faleceu e o segundo também faleceu. E o que aconteceu naquele momento? Ele, aos olhos dele, o que aconteceu foi que ele despediu a Tamar, porque ele julgava ser Tamar a culpada. Ele julgava que Tamar é que era errada, que a culpa estava em Tamar. Porque ele não conhece, nós não conhecemos o que se passa no coração do nosso próximo. Somente o Senhor, somente Deus. Por isso Deus tirou a vida deles. Porque eles eram maus, eles eram ruins. E se eles permanecessem ali, Tamar nunca iria ter filho. E por isso que Deus tirou a vida deles. Porque eles estavam fazendo o possível para bloquear o plano de Deus na vida de Judá. Mas Judá não sabia disso, por isso ele despediu a Tamar e mandou que ela voltasse com sua viuvez para a casa do seu pai e lá permanecesse até que Selá, seu filho mais novo, tivesse idade para tomá-la por esposa e assim suscitar descendente a seu filho Er. Vamos conferir aqui. Isso mesmo, o primeiro filho, que era Er. Então, o último filho de Judá iria suscitar descendente a Er, que era o seu primogênito, porque era de tradição passar a primogenitura passar todas as bênçãos para o primogênito. Ele tinha o direito da primogenitura. E assim, se os irmãos de Er casassem com Tamar e tivesse filho, esse filho seria dado a Er. Iria dar continuidade a Er, que havia morrido. Mas não foi assim que aconteceu, pois Deus sabe todas as coisas. Aqui em Gênesis 38, 11 e 12 diz assim. Gênesis 38, 11 e 12 diz assim. Então disse a Tamar a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja grande. Portanto, disse, para que porventura não morra também este. Então ele disse tudo isso a ela, porque ele temia que também o seu irmão caçula, Selá, poderia morrer. Aí, por isso que ele despediu a Tamar. E assim ele disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. No 12 dias, passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu a tosquear as ovelhas. E em Timá, ele e Irã, seu amigo, e o Adulamita. Então aqui nós vimos que depois que Judá, depois de muitos dias que passaram, aqui pelo que diz, não foi apenas dias, mas sim ano. Porque assim Tamar percebeu que o seu sogro não iria cumprir a promessa que havia feito a ela de dar o terceiro filho como esposo para com ela. Aí, olha bem o que aconteceu. Em Gênesis, eu li o 13, Agora, a partir do 14, diz assim. Então ela tirou de sobre si suas vestes da viuvez e cobriu-se com o véu. E disfarçou-se e assentou-se a
entrada das duas fontes que estão no caminho de Tiná, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por esposa. Então nós vemos aqui que não foi dias, mas de anos, porque aqui Selá já era grande e Judá não havia cumprido com a promessa de dá-lo por esposo, e Tamar percebeu. E no verso 15 diz assim: e vendo-a, Judá teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar-te a ti, porquanto não sabia era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envieis. Então ele disse: que penhor e que te dareis? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu as tuas vestes da viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está pegada do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja apedrejada. E tiraram-a para fora. Ela mandou dizer a seu sogro: do varão que são estas coisas eu concebi. E ela disse: mas conheces, peço-te, que de quem é este selo e estes lenços e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Então aqui nós vemos que Judá, ele pagou um preço bem alto, para nós vermos como que nós somos fácil de julgar e condenar as pessoas, como nós somos hipócritas, como nós temos facilidade de lançarmos o que nós pensamos sobre as pessoas. Foi o que aconteceu em Judá. Ele julgou que seus 2 filhos haviam falecido, julgou que Tamar tinha culpa, despediu ela para a casa do pai, e lá ela foi fiel e ficou lá esperando para que ele a levasse o seu filho mais novo, que era Selá. E ele não cumpriu, porque ele temia também pela morte do seu filho menor. Mas Tamar foi astuta e planejou tudo isso e acabou concebendo do seu sogro. E ele mais uma vez a julgou sem pensar. Quando falaram para ele que ela estava grávida, que a primeira palavra dele foi, vamos matá-la, vamos apedrejá-la. E quando ele chegou ali, que ela mostrou todos aqueles objetos que ele havia dado para ela de penhor, ela disse: deste eu concebi. E naquele momento a máscara dele caiu e ele disse: ela é mais justa do que eu.
E aqui nesse momento, ele reconheceu o seu erro, ele tomou para si o seu erro. Ele poderia ter negado, ele poderia ter chegado naquele momento ali de que não conhecia, que não sabia de quem eram aquelas coisas, e ter continuado, e ter apedrejado a ela, mas não, ele reconheceu que estava errado, e naquele momento ele tomou a Tamar para si, levou para casa, cuidou dela, mas ele nunca mais entrou a ela, aqui ó, no verso 26 do capítulo 38, e conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém? Agora vamos prosseguir aqui, vamos ver o que aconteceu. No 7º ponto aqui, ó, diz assim: Judá se faz fiador de Benjamim, seu irmão menor, e irmão de José, para salvar todos os seus descendentes. Aqui em Gênesis, capítulo 43, verso 8, 14, onde diz assim, Gênesis 43, verso do 8 ao 14, onde diz assim: então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem conosco, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim fazei isso, tomai-o mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiros dobrado, e o dinheiro que tornou da boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser. Agora aqui, em Gênesis capítulo 38, do verso 27 ao 30, aí nós vamos ver a bênção de Deus na vida de Judá e também de Tamar. Depois de ele ter reconhecido que ele estava errado e reconhecido que Tamar era mais justa do que ele tomou ela, né, levou para casa, e aqui Deus derramou sobre ele a sua bênção. Deus tirou dele dois filhos, e Deus concebeu novamente a ele 2 filhos através de Tamar. Então vamos para a leitura. Não se esqueça, Gênesis 38, do verso 27 ao 30. Abra aí a sua Bíblia e vamos lá para a leitura. Aqui no 27 diz: e aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. Tamar teve gêmeos, Deus os abençoou. Ela perdeu 2 esposos e Deus lhe deu 2 filhos. Judá perdeu 2 filhos e Deus lhe deu 2 filhos. Amém? Prosseguindo aqui no 28 diz assim: e aconteceu, dando à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira colocou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. Então, aqui nós vemos que um bebê apanhou a mão para fora, e ela
cercou ele com uma fita roxa. Mas ele recolheu a sua mão e o seu irmão Pérez, que rompeu ali e saiu primeiro, se tornando o primogênito. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamou o seu nome Zerá. Viu que bênção maravilhosa Deus derramou sobre Judá ali, apesar de todas as coisas que ele fez na sua vida, Deus o abençoou e deu 2 filhos, Pérez e Zerá. E Pérez, ele vai ser uma peça muito fundamental na genealogia de Jesus. Vamos continuar estudando e vamos ver como Deus é maravilhoso, generoso. E o desejo do Senhor é abençoar. O desejo do Senhor é nos abençoar. Por isso nós não devemos desanimar. Devemos estar sempre prontos, à prontidão do Senhor, para que Ele nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Mesmo que tenhamos perca no nosso momento de fraqueza, mas no momento que nós nos arrepender de verdade, Deus nos dá bênção, Deus nos dá paz, Deus nos dá amor. E assim Ele fez com Judá, esse grande homem de Deus que teve parte fundamental na genealogia de Jesus. Vamos partir para o 7º ponto agora. É que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levai-vos, e voltai àquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu se for desfilhado, ficarei. Então nós vemos aqui que Judá, ele havia vendido a José, irmão de Benjamim. E aqui, quando teve a fome no Egito, aquele que havia desejado matar a José, aquele que havia proposto para seus irmãos vender José para os ismaelitas, agora em meio à fome, para salvar a toda a família deles, a família de Jacó, ele se fez por fiador de Benjamim. Aqui ele colocou ao pai dele, falou: olha, eu sou fiador por ele, pode confiar, deixe que o menino vá conosco, deixe que o varão vá conosco. Aqui ele se pôs ao pai dele, falou assim: eu garanto a volta dele, deixe que ele vá, para que não morramos nós e nem toda a nossa família, para que todos sejam salvos. Eu me ponho por fiador dele. E assim eles novamente partiram para o Egito e levaram com eles a Benjamim, o filho caçula de Jacó, irmão de José. Agora, prosseguindo aqui na 8ª parte, onde diz assim, em Gênesis 44, verso 34, se humilhou. Aqui Judá se humilhou para salvar seu irmão Benjamim. Aqui no verso 34 do capítulo 44, vamos ler. Abra aí sua Bíblia, confira, estuda todos esses capítulos para vocês verem a maravilha, a importância que é essa história de Judá. Então vamos ver aqui, Gênesis 44, no verso 34, onde diz assim: porque como subirei eu a meu pai, e o moço não for comigo, para que não viva eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então nós vemos aqui que Judá, nesse momento, ele se prostrou, se humilhou perante José e disse: eu não posso, né? Não tem como eu voltar ao meu pai. Como que eu vou viver dando ao meu pai esse desgosto, essa tristeza, esse aborrecimento tão grande? E ele diz: não, eu não posso fazer isso. Não tem como eu voltar para o meu pai sem ele, porque grande mal estará acontecendo, né? Ele falou assim: meu pai, é meu pai, ele não vai suportar esse mal. Ali ele se humilhou perante José. Aqui no verso ainda, vamos prosseguir, vamos ler aqui antes do verso 34,
onde diz assim, a partir do verso 30, onde diz assim: agora, pois, 44, tá certo. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos, varão, descerão as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque seu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, porque escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque não, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Aqui, Judá reconheceu, porque ele viu tudo o que aconteceu com ele, com o pai, depois da venda de José. E nesse momento ele se prostrou, ele admitiu o seu erro, ele prostrou perante José, ele se humilhou perante José, para que ele deixasse que Benjamim voltasse com eles. Amém? Agora, depois dele ter reconhecido, ele se pôs como fiador de Benjamim. Ele tinha inveja, ele se sentia menos que José. E agora ele se pôs como fiador do irmão de José. E aqui ele já se humilhou perante José, pedindo clemência por Benjamim. Ele se fazia escravo ali naquele momento por Benjamim, para que Benjamim voltasse para seu pai com seus irmãos. E Deus o honrou por isso. José o perdoou. Só continuar a lição aqui, que vocês vão ver como foi lindo a reconciliação deles. E José o perdoou, e não só deixou que Benjamim voltasse, mas trouxe Jacó e toda a sua família para viver no Egito. Agora nós vamos ver aqui em Gênesis 49, do verso 8 ao 10, o que aconteceu com Judá depois que eles já estavam no Egito. Depois dele ter se passado por fiador do seu irmão, e depois dele ter se humilhado na presença de José, pedindo por clemência em favor de Benjamim, se colocando a ser como escravo, ser escravo de José no Egito, mas que deixasse a Benjamim partir. Agora vamos ver o que Deus preparou para Judá. Aqui no capítulo 49, a partir do verso 9, 10 e 11, aqui Jacó abençoa a Judá. Presta atenção, aqui Jacó abençoou a Judá. Judá foi aquele que recebeu a bênção espiritual da família. Jacó deu a Judá a bênção daquele que iria dar continuidade à família na parte espiritual. Aqui no verso 9 diz assim, do capítulo 49. Judá, aqui vamos ler a partir do verso 8. Vou até marcar aqui no meu coisa aqui. A partir do verso 8, onde Jacó diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló,
e a ele se congregarão os povos. Ele arrancará o seu jumento, a vide, e o filho da jumenta, a cepa, mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinhos e os dentes brancos de leite. Então nós lemos aqui do 8 ao 12. Então nós vimos aqui que Jacó disse a Judá toda a trajetória do que iria acontecer com ele, a sua descendência. Porque aqui nós vimos que a tribo de Judá, ela tem como título, né, um leão. Aqui, o próprio Jacó disse, né, que ele seria como um leãozinho, como um leão velho, quem te despertará? E nós vemos que Jesus veio da tribo de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que veio para nos salvar, nos libertar, para nos conduzir até o céu. Judá, aquele que conjecturou de matar o seu irmão José, aquele que jogou seu irmão no poço, aquele que vendeu seu irmão, aquele que julgou que Tamar era culpada da morte dos seus 2 filhos, aquele que acabou engravidando a Tamar, sua nora, julgando que ela era uma prostituta, aquele que condenou a Tamar a ser apedrejada por ter cometido adultério, mas que reconheceu seu erro a partir do momento que ele viu que era ele que havia cometido, aquele ponto que levou a Tamar a engravidar. Ele tomou ela, levou para sua casa, nunca mais entrou a ela. Mas Deus o abençoou também ali, deu a ele 2 filhos, que também vão ser muito importantes na genealogia de Jesus. Mais para frente nós vamos fazer um vídeo e vamos falar sobre Pérez, que é um dos filhos que nasceu a Judá, porque Judá perdeu 2 filhos, e Onã, e Deus lhe deu também 2 filhos. Aqui, ó, em Gênesis, capítulo 38, verso 28, 29 e 30, diz assim: E aconteceu, dando à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu a seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então aqui nós vemos que Deus tirou 2 filhos de Judá, mas Deus o abençoou com 2 filhos. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele tira e ele põe. O que é mal, ele corta. E quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos aos pés do Senhor, ele nos dá novamente o que foi tirado na nossa incredulidade. Ele nos dá de volta, desde que haja verdadeiro arrependimento. Amém? Mais para frente nós prosseguiremos e estaremos estudando mais sobre esse assunto da genealogia de Jesus. E também vamos falar também em outros vídeos sobre José e a importância dele na nossa vida espiritual, para compreender o que Deus tem feito para conosco. Amém? Desejo a todos vocês paz, amor, felicidade. Peço a vocês que estejam se inscrevendo no meu canal. Aperta o sininho para receber. Toda vez que eu postar o vídeo, o YouTube já manda para você os vídeos novos. Esteja estudando a Bíblia, esteja acompanhando, pega a sua Bíblia, leia
todos esses capítulos que nós estudamos aqui. Deus nos abençoa. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, a palavra de Deus, através da Bíblia, que vai nos levar até Deus, até o nosso Pai que está no céu. E Ele vai nos dar sabedoria e discernimento para cada vez mais nós compreendermos melhor a Tua palavra. Amém? Não deixe que o inimigo te julgue, mas viva para o Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Estejam todos na paz.